meu tema nesta manhã é vivamos em harmonia na família. Ou, para usar a linguagem de Paulo, o verbo que ele emprega, andemos em harmonia na família. E a leitura está em Efésios capítulo 5, 17 a 21. Efésios 5, 17 a 21. Meus irmãos, uma passagem muito interessante. E gostaria até de ter mais tempo para cuidar deste tema. Mas temos ainda a celebração da Ceia do Senhor e depois a escola bíblica dominical. Nós vamos ler em pé e em uníssono, uma só voz, Efésios 5, 17 a 21. Por isso, juntos, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que Deus abençoe a palavra que acabamos de ler. Queiram sentar-se. Meus irmãos, andemos em harmonia na família. Nós estamos vivendo um tempo de desarmonia, de sons extravagantes no seio da família, em que cada um canta uma canção, cada um tem uma partitura, cada um tem um leitmotiv para celebrar, entre aspas. Mas precisamos de celebrar a harmonia na nossa família. Disse o nosso irmão solista, e referindo-se ao tema da mensagem, que deve haver amor no lar. Vocês sabem, todo dia, há mais de 50 anos, quando eu acordo, a primeira palavra que eu digo à minha esposa é: querida, eu te amo. E ela me responde: eu te amo. E os filhos viram isso. E os filhos construíram casamentos abençoados. E os netos veem isso. E os bisnetos veem isto. Então, nós passamos esse amor pela harmonia, pela música em família, aos nossos filhos, nossos netos, todos aqueles que constituem a nossa orquestra familiar, ou, se quisermos falar em luz, nossa constelação familiar. Que é a harmonia? O dicionário Aurélio, século 21, apresenta 15 acepções, os significados para a palavra harmonia, e diz que ela é a disposição bem ordenada entre as partes de um todo. Isso é harmonia. Seja na música, seja na arte cênica. É proporção, é ordem, é simetria, é acordo, é conformidade, é suavidade e sonoridade de estilo. Isso é a harmonia. O dicionário Nouveau Petit Robert de la langue française, ele diz da harmonia que a harmonia é a combinação, é o conjunto de sons percebidos simultaneamente de maneira agradável ao ouvido. A harmonia é sucessão de sons agradáveis de ouvir. Que sons têm sido produzidos em sua família?
Que sons têm sido produzidos na conversação conjugal, na conversação entre pais e filhos, entre os irmãos, ou não tem havido conversação? Hoje vivemos uma ausência de comunicação por causa da comunicação. Todo mundo tem telefone celular, até menino pequeno. Cada um fica no seu mundinho. Eu já vi em jantares, em almoços, em restaurantes, família inteira, marido, esposa, mãe, sogra, filhos, cada um com o telefone. Pedem o prato e ficam em silêncio, cada um vendo. Que harmonia é essa? Harmonia de silêncio? Não, a harmonia é conjunto de sons que não são incompatíveis. Meus irmãos, a família assemelha um conjunto vocal ou instrumental que se torna bênção quando todos vivem e se comunicam e dialogam e convivem em harmonia, impactando por sua beleza e graça. Vocês já repararam que há famílias que a gente visita e volta abençoado por ver a comunicação entre os membros da família, a alegria, o sorriso entre os membros da família? Muitos anos atrás eu fui fazer uma visita a uma família. Quando eu cheguei, estou ouvindo um ruído esquisito lá na casa, no apartamento. Barulho, coisas caindo. Eu toquei a campainha, o barulho cessou, mas levaram 3 minutos para me atender, pondo as coisas no lugar. Que harmonia é essa de instrumentos jogados, de instrumentos despedaçados, de instrumentos caídos no chão? Nós precisamos de exercitar a harmonia em nossa família. Como é boa a harmonia no lar. Como é bom viver em harmonia. Ter uma família em harmonia. Viver em harmonia. Já há tanta maldade no mundo, tanta violência, tanta rispidez nas respostas. Por que não pode haver harmonia no nosso diálogo familiar? Pensemos a família como um todo, marido, esposa, filhos, irmãos, avós, bisavós, da família extensa. Não da família menor, da família stricto sensu. Pai, mãe, filhos. Pensemos na família extensa. E procuremos conhecer esse tipo de família. Aliás, há famílias que não se comunicam. Eu não sei se você faz contato com sua sogra, com seu sogro. Aliás, uma vez chegou uma sogra na casa da filha e do genro com a mala. E disse: olha, eu vim para ficar aqui até vocês enjoarem de mim. O genro perguntou: a senhora não vai tomar nem um cafezinho? Vocês perceberam, não havia harmonia. E com uma mala ainda, por isso que sogra não deve morar nem tão perto que venha de chinelo a nossa casa, nem tão longe que venha de mala. Quando muito, uma pequena mala, uma bolsa, uma muda de roupa para passar uma noite. Gente, família é coisa boa. Eu gostava de minha sogra gostava de mim. A filhinha dela, a caçula, que é minha esposa, era a preferida para visitas dela. Ia lá em casa, passava uma semana. A irmã, logo acima da minha esposa, ia lá em casa, passava um mês. E às vezes resolvia, amanhecia e dizia: quero ir embora.
Mas, Zelita, amanhã, não, hoje. Sabe o que eu fazia? Bem, arrume uma malinha e vamos para o Rio de Janeiro. Pegava o carro e a levava para Marechal Hermes, do Rio de Janeiro. Meus irmãos, eu amava tanto aquela cunhada foi a irmã que eu não tive. Os meus cunhados, a minha esposa teve 7 irmãos, 4 irmãos homens e 3 irmãs, ela a 4ª. Meus irmãos, como eles gostavam de mim, eu gostava deles. Eu fui ao funeral de todos eles. Não é que eu tivesse tido prazer estar no funeral deles, porque eu gostava muito deles. Ah, como é bom viver em paz na família. E viver os sons de um relacionamento harmônico. Meus irmãos, a proposição central desta mensagem é a seguinte: a harmonia familiar depende do reconhecimento de cada um do seu lugar e do seu papel na orquestra ou no coral de Deus, que é a família. E na família maior, que é a igreja. Qual é o seu lugar? Você não é único na família. Você pode ser o filho mais velho, mas você não é único. Perguntaram a uma mãe de 12 filhos, de que filho ela gostava mais. Sabem qual foi a resposta dela? Bem, eu gosto mais do que está doente, até que fique bom. Ou eu gosto mais do que está longe, quando nos visita. Eu gosto mais do que está triste. E quando eu vejo confortado e sorridente. Ah, o nosso amor deve ser assim, a espalhar-se no seio da família. Seu lugar e seu papel são muito importantes. Aprenda bem a ler e a executar a sua partitura. É horrível a gente ver uma orquestra em que o instrumentista esquece a partitura ou não obedece a partitura. Um som esquisito. Eu tenho um ouvido muito bom em música. Não desafinem não, que eu percebo. Tanto canto como instrumento. Tenho um bom ouvido, graças a Deus. E desde criança eu gosto de música. Eu percebo desarmonia também da família. Quando chego a uma casa, eu sei se há harmonia ou não há. E sabem quem me conta? As crianças. Por isso que há certos casais que não vivem em harmonia, que pedem logo quando o pastor chega, que as crianças vão para o quintal brincar. Porque sabem que se as crianças conversarem com o pastor, contarão. Criança é uma bênção. Criança e sogra. Sogra é a única pessoa na família que fala a verdade. Vocês conhecem a história daquele homem que ia pela Castelo Branco a 130 km por hora. Um policial rodoviário apitou, pedindo que ele parasse, ele freou, os pneus cantaram, ele ia com a esposa à frente e a sogra e mais a mãe atrás. O guarda se aproximou dele, geralmente o guarda vem andando devagarinho, para provar a gente que não há necessidade de pressa. Disse, o senhor veio dirigindo a 130. Disse, não, eu vinha a 110, dentro do limite. A sogra diz atrás, não senhor, seu guarda, ele vinha a 130. Eu não digo que sogra é gente boa. Aliás, domingo que vem, eu vou ter um momento após o culto, de autógrafo do livro Arte de Ser Sogra. Se vocês desejarem, falem com a irmã Adriana, Andréia, falem com ela. É um livrinho muito simpático. Se a sogra for ruim e ler o livro, fica boa. Se a sogra for boa, se ler, fica melhor. Então, é um livrinho resultado de pesquisa, de convivência, de pesquisa bibliográfica, nacional e internacional, de entrevista com sogras. Então, é um livrinho pequeno,
mas é como uma bomba atômica, funciona. Bem, mas voltando ao nosso tema, entenda qual a vontade do Senhor que o chamou e lhe deu vida e talento. Veja só, 5,17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual a vontade do Senhor. É preciso que na família, no seio da família, na conversa da família, você pergunte a Deus e a palavra de Deus: qual é a tua vontade para a minha vida, para o meu relacionamento, para as minhas decisões. Quando nós entendemos a vontade do Senhor e a praticamos, a harmonia em família. Deixe-se controlar pelo Espírito, não pelo álcool, não pelas drogas, outras substâncias, outras forças. Não vos embriagueis com vinho, logo com qualquer bebida alcoólica. Eu sou abstêmio, eu não bebo vinho, não bebo nada alcoólico. O meu corpo eu não quero alterar, a minha mente com qualquer bebida. Eu quero ter a minha mente clara, quero ter perfeita consciência, quero dar respostas adequadas. Uma vez eu estava com a minha turma da Escola Superior de Guerra, em 1981, no Palácio do Governo do Mato Grosso do Sul. É um palácio lindíssimo, lá em Campo Grande. E serviam bebidas, uísques, da melhor qualidade. E quando vinha o garçom me servir, eu digo: muito obrigado. Você não tem um Guaraná, preferentemente Antártica? Porque é o melhor, sabe? Eu não sei porque vocês riem. É uma qualidade do Guaraná. Eu podia falar outra, mas eu gosto do Guaraná Antártica. O senhor, eu vou ver se consigo, etc. E aí colegas meus, generais, almirantes, advogados, reitores, pró-reitores de universidade, vieram a mim: pastor Irlande, que era conhecido na ESG como pastor, meu nome de guerra era pastor. O senhor não bebe? Não. A igreja proíbe. Não é bem uma proibição. Mas a Bíblia diz que meu corpo é o templo do Espírito Santo. Se é o templo, eu não posso envenená-lo, não posso comprometê-lo, meu corpo, minha mente. Por isso eu não bebo nenhuma bebida alcoólica ou bebida que me faça mal. Eu não posso, por exemplo, tomar suco de abacaxi. Eu não tomo. Se eu sei que vai me fazer mal, mas alguns não. Comem, bebem e chegam em casa, tomam remédio. Isso é falta de mordomia. Você está adoecendo o seu corpo, como você está adoecendo o seu casamento. Ora, a nossa mente tem que ser dirigida pelo Espírito. Assim como o álcool, as drogas alteram a mente, a vida mental e emocional, assim o Espírito Santo quer controlar a nossa mente, nossa vida, nossas palavras, de modo que falemos com amor, com delicadeza, dirijamos palavras, não é, boas, edificantes à nossa esposa. Não sei porquê, enquanto namoramos, pelo menos no meu tempo era assim, a gente escolhia palavras para o diálogo conjugal como se escolhem flores para um florilégio. Depois que se casa, não se escolhem mais as palavras. Profere-se a primeira palavra que vem à mente. E às vezes a palavra é ofensiva, é dura, é áspera ou é suja. Seja cavalheiro. Trate bem a sua esposa. Quando chegar ao automóvel, abre a porta para ela entrar. Uma vez eu falava isso, uma reunião de casais, e uma mulher levantou-se e disse: pastor, eu é que tenho que abrir a porta para meu marido. Está tudo errado. Não está vendo cavalheirismo. A mulher gosta de romantismo e gosta de uma postura cavalheiresca.
Você sabe que a sua esposa gosta de determinado docinho ou salgadinho. Leve para ela. Você conhece as linguagens do amor de Gary Collins. Aprenda a linguagem que toca no coração da sua esposa. E você também, do seu marido. Não faça para ele um feijão queimado. Outros pratos podem queimar e a gente come assim mesmo. Mas feijão queimado é uma coisa terrível. Concordam? É uma coisa horrível, feijão. É melhor não servir. Você queimou o feijão, não sirva. Sirva outras coisas. Até um arrozinho queimado, quando há um fundo queimado do arroz, sabe o que eu gosto? Eu como. Eu gostava até quando minha mãe errava, minha esposa errava, e errava raramente, e queimava o arroz. Eu pegava o fundo da panela e comia. Hoje eu não posso, porque tem muita gordura lá no fundo, sabe, gente? A gente tem de cuidar do próprio corpo. Bem, meus irmãos, deixe-se controlar pelo Espírito. Quando diz Paulo, enchei-vos do Espírito, ele não quer significar que o Espírito seja uma substância, como a bebida. Ele é uma pessoa que quer ocupar todas as áreas de nossa vida. Encher-se do Espírito é deixar que o Espírito penetre todas as áreas de nosso ser, para abençoar na vida e nos relacionamentos. O diálogo na família deve ser regido pelo Senhor, como diz o texto na versão em Bíblia Viva. Aliás, eu gostaria que os irmãos lá da mídia repetissem esse texto da Bíblia Viva, uma linguagem bem atual, que está no boletim, logo no começo. Eu mandei para o irmão Guilherme, pedi que ele tivesse aí disponível só que o Guilherme está lá no retiro. Eu estive lá ontem, viu, gente? Subi ao alto, não é? Como chama lá? Hein? Da Cantareira. E estive lá 1 hora com os jovens, depois voltei, fui para Guarulhos, para a posse do pastor Bruno. Já acharam o texto? Efésios 5, 19 a 21 e Colossenses 3, 17. Se acharam, reproduzam. Se não, eu vou ler. Não, eu quero nesse texto que está aqui, no boletim. Eu vou ler. Eu enxergo. Eu não vou pedir emprestado o seu óculos, não. Eu vou usar óculos quando for idoso. Veja o que o texto diz. Conversem muito uns com os outros. O que está faltando hoje é conversar, é diálogo. Conversem muito uns com os outros a respeito do Senhor, das coisas boas, da palavra de Deus, citando salmos e hinos. Meus irmãos, quando nossa linguagem é recheada da palavra de Deus, nossa linguagem abençoa as pessoas. Uma vez, uma pessoa que eu conheci recentemente me disse: pastor, eu gosto demais de conversar com o senhor. O senhor vai falando e vai citando a palavra de Deus, a palavra da Bíblia, que abençoa a minha vida. Pastor, que coisa linda, que coisa boa. Pois é, para isso você tem que decorar a palavra e recitar a palavra. Então, citando salmos e hinos, entoando cânticos sacros e louvando ao Senhor com canções no coração. A canção não deve brotar só da garganta, mas do coração. Sempre deem graças por tudo. Sempre deem graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Honrem a Cristo pela submissão de uns aos outros. Que é isso? Que é essa submissão? Se todos da família leem a Bíblia, se todos da família ouvem a palavra de Deus, poderá haver momentos em que o filho diga ao pai: pai, o senhor está falando uma coisa que não está de acordo com a Bíblia. E o pai diz: filho, muito obrigado, você está certo. Eu estou errado em dizer esta palavra imprópria, esta palavra rude, esta palavra feia. A filha pode falar à mãe: mãe, a senhora é crente, a senhora falou uma coisa que é contrária ao que a Bíblia ensina. A senhora deve dizer: muito obrigado, filha, você está certa, palavra de Deus. Isso que é submeter-se no temor do Senhor. Quando nós temos esta humildade, nós construímos uma harmonia em família que parece com a de uma orquestra, bem afinada. O diálogo na família deve ser regido pelo Senhor, como diz o nosso texto. Sim, meus irmãos, é maravilhoso ler. E outra coisa, Colossenses, vocês sabem, é uma carta irmã, uma irmã gêmea de Efésios. Diz Paulo aos Colossenses: e tudo quanto fizerem ou disserem, seja como vocês fossem representantes do Senhor Jesus, como se Jesus estivesse falando ou fazendo. É isso. A sua santificação será medida pela distância em que Jesus diz e você vive. Entre o que a Bíblia diz e você vive. Quanto mais distante for a sua vida, sua linguagem, suas atitudes, menos santo você é, menos você impacta o mundo, menos você abençoa a sociedade, menos beleza há em sua vida. Ele diz então: tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus e vão com Ele à presença de Deus o Pai para dar-lhe graças. Uma família agradecida é abençoada. Uma família ingrata de uns aos outros e ingrata a Deus, não pode haver harmonia agradável aos ouvidos do divino Maestro. Mantenha um espírito e uma disposição para dar graças em todas as circunstâncias. Sim, meus irmãos, é difícil a gente agradecer as coisas ruins. Mas vocês sabem que Deus é especialista em transformar coisas ruins em nossa vida em bênção. Ele é especialista nisso. Uma perda sua pode ser sucedida por uma vitória. Quanta gente já perdeu um avião, um voo, e o avião caiu. Perdeu porque o tráfego estava ruim. Na verdade, gente, em tudo devemos dar graças ao Senhor. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu vou perder esse avião. Eu não vou chegar lá no meu destino a tempo. Mas tu tens um propósito. Uma vez eu ia pregar em Taubaté. O culto seria às 7h30. Eu saí de casa antes das 4h. Fiquei na Marginal até às 7h. Aí eu liguei para a igreja. Falei com o pastor: pastor, estou ainda na Marginal do Tietê. Marginal, aqui em São Paulo, é estrada. No Rio é bandido. Bem, eu estou aqui na Marginal. Pastor Ilande, fique tranquilo, eu prego. Foi uma das melhores mensagens que ele pregou para a igreja. Ah, meus irmãos, fique tranquilo, você fez o melhor. Eu saí com antecedência. Não saí em cima da hora. Não consegui ir, fiz o caminho de volta. Voltei para casa. Fiquei tranquilo. Deus vai abençoar a igreja de Taubaté, de que eu fui pastor interino e conduzi o processo sucessório. Lá está um pastor notável, pastor Luciano Santágueda.
Meus irmãos, que coisa boa é a gente compreender a vontade do Senhor, entender e fazer. Não seja agressivo com seu filho, não irrite seu filho. Nós vamos falar sobre isso, pais e filhos. Que haja harmonia em nossa vida, em nosso lar. Enfim, aprendamos a respeitar os que têm autoridade sobre nós e aprendamos a aceitar e acolher as pessoas com diferentes temperamentos e diferentes níveis de maturidade emocional, relacional, social, intelectual e espiritual. 2 filhos não são iguais. 2 filhos gêmeos, univitelinos, não são iguais emocionalmente. Então temos que compreender as diferenças de cada um, as diferenças de todos. E temos de amar. Meus irmãos, uma vez um casal me procurou no Ipiranga, muito triste. Um filho de 17 para 18 anos comunicou a ele, ao casal, aos pais, que ele era homossexual e ia sair de casa e ia morar com um homem que vinha de Curitiba morar em São Paulo. Eles foram me procurar chorando. Eu disse, uma decisão do seu filho. É triste a decisão dele, mas ele não perde a condição de filho. Ore a Deus para que dê amor pelo seu filho. Ore por ele. Ore por esse companheiro. Que Deus leve seu filho a compreender qual a vontade de Deus para a vida dele. Não podemos esquecer essas coisas. A nossa família é o maior bem que Deus nos concedeu. Sua família pode não ser a melhor do mundo, mas é melhor para você, a família que você precisa. Para exercitar o amor ou exercitar a paciência. Não é isso? Paciência, uns com os outros. Aliás, perguntaram a dona Zilá, quando íamos fazer bodas de diamante, 60 anos, dona Zilá, qual o segredo de um casamento tão longevo, de tantos anos? Ela respondeu numa palavrinha só. Ela fala pouco, ela perdeu a fala com o AVC grave que teve há 16 anos. Ela respondeu, paciência. E é isso mesmo. Se não houver paciência no relacionamento, o que vai acontecer? A gente separará, os filhos sairão de casa, os casais não se aguentam. Eu já tenho ouvido isso de homens e de mulheres. Eu não sei como o senhor aguenta tantos anos viver com uma pessoa. Eu não aguento. Já é o 3º casamento meu. Como é infeliz esse indivíduo. Que não consegue sustentar um casamento. Meus irmãos, mantenhamos a harmonia, mas você esteja disposto a sujeitar-se a seu pai, a sua mãe, ao seu irmão, do concernente à vontade e à palavra de Deus, atentando para a palavra de seu marido ou sua esposa no Senhor. Quantas vezes erramos e precisamos de uma palavra de advertência e ajuda, e o membro de nossa família é o amigo maior e mais próximo que temos. Há um autor clássico, um autor romano, que diz o seguinte, se você não tem um amigo para mostrar os seus defeitos, contrate um inimigo. Você precisa de alguém que mostre os seus defeitos. Essa gente tem em casa, por exemplo, a minha esposa é uma ouvinte exigentíssima da pregação. Às vezes eu levo à igreja e depois do culto eu levo para casa e no carro pergunto a ela, bem, como foi a música, como foi a direção do culto, como foi o ambiente. Vou deixando para o fim. Aí no fim eu pergunto, como foi a mensagem? E fui eu quem pregou. Ela olha para mim com um sorrisinho de Mona Lisa e diz assim, boazinha.
raramente ela diz boa. Como eu agradeço a Deus pela conduta da minha esposa. Não é aquela de elogiar tudo. Quem elogia tudo não merece confiança. Nunca você sabe se é bom mesmo. Quando a minha esposa diz bonzinho, eu já percebi pelo critério dela, é bom. Quando ela diz bom, é muito bom. A primeira vez que eu preguei, era jovem ainda, seminarista, e ela estudava no seminário congregacional em Pedra de Guaratiba. Nós nos encontramos em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e fomos a pé, andamos 3 quilômetros até a igreja onde eu preguei. Eu no púlpito pregando, olhando para aquela jovem linda, sentada. Digo, meu Deus, eu vou ter essa jovem como minha ouvinte a vida toda. Tem misericórdia de mim. Misericórdia de mim, para que eu pregue e abençoe a minha esposa. Ela é muito exigente. Ela fica olhando para mim. Eu gostaria de trazer um dia em que eu falo de família. Eu gostaria que ela estivesse aqui na cadeira de rodas à frente. Garanto que vocês olhariam mais para ela do que para mim. Se eu falasse alguma coisa, vocês olhariam para ela, se ela fizesse assim, negativo. O que o pastor falou não é exatamente assim. Mas eu gostaria que ela estivesse aqui. Gostaria demais. Ela me alegra o coração quando está presente no culto. Seja bênção como marido e pai, como esposa e mãe, como filho, como neto, para a sua família e nela. E que o relacionamento de vocês constitua um exemplo para todas as famílias de sua comunidade. De modo que quem visitar a sua família diz, mas como é gostoso o ambiente de sua casa e de sua família. Como é gostoso. Meus irmãos, que haja harmonia na nossa família. Harmonia que glorifique, que engrandeça o nome do Senhor. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração, e tudo quanto fizerdes, por palavras, a gente faz com palavras. Você com a palavra destrói ou você eleva. Você anima ou desanima. Você conforta ou amargura. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Haja harmonia na minha família, na sua família, para a glória de Deus. Amém? Que as pessoas que forem à sua casa digam, sua casa é diferente. Qual a explicação da diferença em sua casa? Você pode dizer, é Jesus, é a palavra. Por isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor.